Olá, meus queridos, que a paz de Cristo seja sobre todos vós. Estamos aqui novamente para mais uma aula do nosso discipulado e hoje vamos falar sobre algumas coisas muito relevantes. Vamos falar sobre a concretização de um momento muito especial que vem logo após nós aceitarmos Jesus. Hoje nós vamos falar sobre batismo. Nossa, que assunto tão relevante. Queridos, para nós estarmos falando sobre o batismo, é importante nós entendermos alguns pontos. E eu quero aqui, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, tentar sanar algumas das dúvidas que você tem acerca do batismo. Bom, o que é o batismo? Primeiramente, vamos tentar entender do que se trata o batismo. O batismo, em primeiro lugar, é um mandamento de Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número 28, Jesus dá uma ordem aos discípulos. Antes de subir ao céu, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os em todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então Jesus ele dá uma ordem aos discípulos que fossem pelo mundo, ide por todo mundo, que eles fossem pelo mundo e pregassem o evangelho, ensinassem as pessoas. E olha que coisa tão interessante, não é o que nós estamos fazendo aqui, não é o que nós estamos fazendo nesse exato momento. Estamos ensinando você acerca da palavra de Deus, e muitos dos que estão vendo esse vídeo estarão, descendo as águas do batismo posteriormente. Então, estamos exatamente cumprindo o mandamento de Jesus Cristo. Vão pelo mundo, preguem o evangelho, ensinem as pessoas e batizem elas nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então a primeira coisa, você consegue entender os papéis aqui? Alguém falou de Jesus para você, alguém ministrou Jesus para você, ou seja, ide pregar o evangelho. Alguém pregou o evangelho. Nós estamos ensinando você, ensinando em todas as coisas que eu vos tenho mandado e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que nós estamos falando nessa aula, sobre o batismo. Então o batismo é um mandamento de Jesus acerca de um passo muito importante que deve ser tomado, na nossa caminhada da fé. O batismo ele é um divisor de águas na vida do crente. O batismo, a partir do batismo, nós tornamos-nos parte da igreja. É através do batismo. Mas pastor, nós não nos tornamos parte quando aceitamos Jesus? Quando aceitamos Jesus, obviamente nós tornamos parte no corpo de Cristo, mas o batismo é o que oficializa isso. Porque, queridos, eu quero que você compreenda uma coisa. Nenhuma pessoa que aceitou Jesus de verdade, ela vai ficar recuada no quesito do batismo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus como Salvador, entendemos a verdade, entendemos, o que verdadeiramente é o Evangelho, nós não vamos querer perder tempo, nós vamos querer batizar. Então é muito importante nós entendermos que o batismo é a consolidação de um ato de fé que eu tomei, que foi de aceitar Jesus. Então não tem esse negócio, eu aceitei Jesus, mas não vou me batizar. Não. O batismo eu passo, cara, aceitei Jesus, então eu vou me batizar, eu preciso me batizar, Pastor, o que é o batismo? Então o batismo é isso, é o cumprimento de um mandamento, ou seja, Jesus nos ensinou, dizendo que nós deveríamos ir e nos batizar. O batismo é a consolidação de um ato de fé, a qual, mediante a aceitação de Jesus, nós agora nos batizamos. E o batismo, ele representa a nossa morte. O ato do batismo é isso. Quando nós descemos nas águas, ele é a representação da morte de um velho homem ou de uma velha mulher e o nascimento de uma nova criatura, Na verdade, a morte de uma criatura e o nascimento de um filho de Deus. Oh, aleluia! A Bíblia é muito clara a dizer, Jesus ele fala a Nicodemos no capítulo 3 de João, aonde ele, desde o primeiro versículo, ele vai, é um diálogo que eles têm, e ele fala para Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então é importante nós entendermos que o batismo é a consolidação desse novo nascimento.
Se nós formos ver, eu quero aqui ler com você o texto de Romanos, capítulo de número 6, que diz assim, Romanos 6, do verso 1 a seguir. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Oh, aleluia! Então, queridos, o batismo, ele é a representação da morte e o nascimento. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim também é o batismo. Nós morremos nesse mundo, morremos para esse mundo, e é isso que vai acontecer com você quando você se batizar. Você que já se batizou e está vendo esse vídeo, para fazer uma reciclagem, você morreu. A velha criatura morreu, o velho homem morreu e um novo homem está ressurgindo. É óbvio que isso que você está fazendo é a consolidação. Como assim, pastor, a consolidação, queridos? Não é um ato que, quando você desce na água, isso acontece. Não, isso acontece quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura, e o batismo é a representação disso. O batismo é o ato, é o mandamento de Deus que representa o ressurgimento, ou seja, é a consolidação, a oficialização de que agora você é filho, de que agora você faz parte da igreja e de que agora você quer andar com Cristo para sempre na sua vida. Eu particularmente gosto muito de fazer uma comparação do batismo com o casamento. O batismo é como quando você vai lá e oficializa o seu casamento. Então, quando você oficializa esse casamento, você está declarando publicamente, cara, isso não é mais um namoro, não é só mais um flerte, não é mais, somente um namorico, não, é a vida inteira, eu quero para a vida inteira. E o batismo é isso, é a representação. Você está falando publicamente para todo mundo ver que o que você quer é Jesus. Então, esses são um dos pontos do batismo. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que o batismo, como é um mandamento, a Bíblia é clara em falar em Marcos capítulo 16, do verso 16, que Jesus manda os discípulos irem e batizarem as pessoas. Então nós vamos ver na Bíblia, em vários textos, eu vou colocar aqui alguns para vocês poderem ver, que os discípulos, logo após Jesus subir ao céu, eles foram batizando. Um texto muito claro que chama muita atenção é o texto de Filipe, quando ele prega, ele é levado a pregar para um eunuco que estava a caminho, e esse eunuco ia lendo a escritura, mas não entendia. E Filipe então explica a palavra, ensina para ele, e ele diz o que eu preciso fazer para me batizar. Se tem água é lícito, e ele batiza aquele homem. Um outro texto também que é muito relevante é do batismo de Paulo, quando Ananias batiza Paulo, impondo-lhe as mãos, ora sobre ele, suas vistas agora, elas voltam, ele volta a enxergar porque ele ficou cego, e então ele é batizado. Um outro texto muito forte também, quando Pedro chega na casa de Cornélio, e eu quero te encorajar a ler esses textos que nós estamos colocando aqui. E a Bíblia diz que Pedro chega na casa de Cornélio, e naquele tempo os judeus acreditavam que os gentios, quem eram os gentios? Todo mundo que não era judeu. Os judeus acreditavam, muitos, que Jesus ou que a fé ou coisa era só para os judeus. E então, quando eles chegam na casa de Cornélio, que não era judeu, eles pensam, ali há uma quebra de paradigma, porque o Cornélio ele é batizado com o Espírito Santo, e Pedro então batiza eles nas águas. Então, o batismo ele acompanha todos aqueles que creem, devem ser batizados. Eu quero que você entenda uma coisa. Batismo, alguém pode dizer, mas pastor, será que batismo é critério de salvação? Sim, batismo é critério de salvação. O texto que nós lemos, que eu falei agora, mencionei, Marcos capítulo 16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Olha que interessante isso, olha que interessante, quero que você preste muita atenção. A Bíblia diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, se você acreditou,
você logo se batiza e então você confirmou a sua salvação. Mas a Bíblia diz assim, ó, quem não crê será condenado. Ela não fala quem não crê e quem não for batizado. Por quê? Porque tem muita gente que não tem a oportunidade de se batizar, como aquele ladrão na cruz. Quando Jesus está sendo crucificado, o ladrão que está ao seu lado, ele reconhece Jesus como Salvador. E a Bíblia diz que ele encontra a salvação, mas ele não tem como se batizar, ele está à beira da morte. Então ele encontrou salvação sem batismo. Por quê? Porque não teve como. Assim também pessoas que estão no leito de morte, pessoas às vezes que nós, por exemplo, não sabemos, mas que antes de encontrar a morte se confessam e aceitam Jesus como Salvador, pessoas que não têm oportunidade do batismo. Então a Bíblia, ela dá, se tu tem a oportunidade de te batizar, tu precisa te batizar, porque é critério de salvação. Agora, se por um acaso você aceitou Jesus e não teve como se batizar, isso não vai levar você para o inferno, isso não vai fazer com que você se perca. Amém, meus queridos? Então, eu quero ser um pouco sucinto, não, porque já são aqui 11 minutos de vídeo, né? Mas eu quero que você entenda que mais ou menos isso é o batismo. Se você tiver mais dúvidas, se você tiver mais alguma, né, algo a mais que você queira saber acerca do batismo que você ainda não conseguiu entender, você nos pergunte. Mas eu quero aqui alongar um pouco esse vídeo em um assunto muito relevante, porque, gente, nós nos batizamos. A partir do momento que eu me batizo, eu já me tornei um discípulo de Jesus. A partir do momento que eu me batizei, eu já sou igreja. A partir do momento que eu me batizei, agora eu já tenho o papel de quê? De levar o evangelho. Então você precisa entender que a partir do momento que você cumpriu todas essas etapas, você está aprendendo o quê? Como é o nome do que nós estamos estudando? Discipulado. O que é o discipulado? É uma aula para mim me tornar discípulo. E o discípulo, ele segue um mestre, ele obedece um mestre. E o nosso mestre é Jesus. Então nós precisamos entender, eu quero que você entenda, que logo após, na verdade isso pode acontecer antes, mas o batismo é o que consolida isso. E agora você está se tornando um discípulo para quê? Para levar a palavra do Senhor. E você cumprindo todos esses pontos, ou seja, você, né, observando tudo isso que você está aprendendo, você aceitou Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, você buscou aprender a palavra de Deus, você está se batizando, isso é sinal de que você creu. Se você creu, o texto de Marcos, ele diz assim, e todo aquele que crê, ele receberá algumas virtudes. A Bíblia diz, falarão em novas línguas, e aí nós voltamos para a aula do batismo do Espírito Santo, que nós, né, já conversamos um pouco sobre isso, e óbvio que tem muita coisa a mais para se falar, né? Mas eles falarão em novas línguas, que está falando de uma manifestação do poder de Deus no batismo do Espírito Santo. Ele fala sobre curar enfermos, ou seja, Deus, ele dá Deus concede o poder dele a todo aquele que crê no seu nome. Para quê? Para você ter autoridade para curar enfermos. Ele dá autoridade para você expulsar demônios, ou seja, demônios que estão oprimindo, quem sabe até mesmo pessoas que estão à sua volta, pessoas que você conhece. Ei, escute o que eu estou dizendo. Você está recebendo autoridade do céu para expulsar demônios. A Bíblia diz que quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que está sendo consolidado através do seu batismo. Você já não é mais uma pessoa comum, você já não é uma pessoa qualquer, você é um discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, agora, como discípulo de Jesus, como igreja do Senhor, você precisa abraçar a responsabilidade de dar bons frutos, dar bons testemunhos, como o texto que nós lemos, Romanos capítulo 6. Ora, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? De forma alguma, nós já morremos para o pecado. Então, meu querido, o batismo é a consolidação de que você já não é mais a mesma pessoa. Você é uma pessoa diferente. Você ressurgiu, você renasceu agora na água e no Espírito, e agora você é uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, para ir e dar bons
frutos. Oh, aleluia! Queridos, eu estou muito feliz por você ter concluído essa etapa e muito mais feliz ainda por saber que tem muita coisa boa de Deus vindo sobre a sua vida. Tem tanta coisa para você aprender, tem tanta coisa para se revelar de Deus sobre a sua vida que você ainda não consegue nem dimensionar. Mas essa etapa que você está passando, deixa eu dizer para você, olha, é algo muito forte, muito poderoso. Então agora vá e dê frutos, vá, pregue o evangelho a toda criatura, ensine o que você está aprendendo, leve a palavra de Deus, diga que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura e deixa Deus te usar nessa terra em nome de Jesus. Não esqueça da onde você saiu, do que Jesus fez na tua história, e esse casamento, esse batismo, ele é para sempre. Outra coisa que é interessante, olha, aqui me veio agora, aqui eu estava finalizando o vídeo. Irmãos, não existe dois batismos, viu? O batismo é um só. Você que se batizou. Só existe uma maneira, só existe uma situação que nós, por exemplo, batizamos pessoas duas vezes, tá? Só existe uma situação. É quando eu converso com uma pessoa e essa pessoa me diz assim, pastor, eu não tinha entendimento. Eu cheguei na igreja, porque tem igrejas que fazem isso. Eu cheguei na igreja num culto e eles estavam ali fazendo convite, me pegaram e me batizaram. Às vezes as pessoas querem fazer número, né? E me batizaram, mas eu não sabia de nada, eu não tinha entendimento. Bom, esse batismo não é válido. O batismo válido, ele precisa ser carregado de entendimento. Agora, se você se batizou, ou seja, você entendeu quem era Jesus, você aceitou Jesus, você entendeu e você se batizou, não existe outro batismo. Você que está se batizando agora, nunca mais você vai precisar se batizar. Ah, pastor, mas isso não vai acontecer em nome de Jesus. Eu estou ministrando sobre a tua vida. Eu vou até reformular a frase. Mas, pastor, e aquela pessoa que se desvia? Aquela pessoa que sai do evangelho, vive uma vida totalmente torta e depois volta? Bom, essa pessoa ela precisa se reconciliar com Jesus, mas não se batizar de novo. Então essa pessoa se reconcilia com Jesus e agora ela vai participar da ceia. Depois da reconciliação, ela participa da ceia. E quando ela participa da ceia, ela religa tudo de novo. Tudo volta a estar ativo novamente. Então, um só batismo. Amém, meus queridos? Isso que você está fazendo é para a vida toda. Amados, Deus abençoe a sua vida. Parabéns por você ter chegado até aqui. Parabéns por essa fase da sua vida que você está prestes a iniciar com o Senhor Jesus. E eu quero finalizar esse discipulado orando pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero abençoar, Pai, a vida dessa pessoa, Paizinho amado, que está no dia de hoje, Pai, participou na verdade, e agora está concluindo esse discipulado. Senhor, que a tua mão esteja perpetuamente sobre a vida dela, que ela nunca mais, Senhor Deus, ela venha se desviar, Senhor, dos seus caminhos, Pai, que ela nunca mais, Pai, ela venha se perder, Pai querido, muito pelo contrário, que ela venha ser uma pessoa cheia do teu Espírito Santo, cheia de virtude, repleta da glória de Deus, Paizinho amado, e que ela possa dar frutos dignos e de arrependimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida.